Rubens Costa Monteiro, ocupante da cadeira 16, cujo patrono é Emílio Germani. Guti. Nosso palestrante da noite, Paulo Muro Barbosa, ocupante da cadeira 7, cujo patrono é o Guido Arzua. E debatedores, Isis Bussi, cadeira 6, cujo patrono é Ivo Arzua Pereira. E o nosso acadêmico honorário, Roberto Sotomayor Caran. O título Liberdade e Civilidade, um título muito atual. Eu gostaria de passar a palavra ao nosso presidente Rubens para suas deliberações aí. Boa noite para todos. A ABROL do Paraná apresenta com júbilo o trabalho dos seus eminentes acadêmicos, Paulo Muro, Iris Bussi e Roberto Sotomayor Caran. São todos acadêmicos, de maneira que vamos dispensar algumas formalidades, porém, lhes dizer que a existência da ABROL é para pensar Rotary. Não importa que as leis já venham prontas, nós temos que pensar, porque são tantos os caminhos que nós estamos usando em busca do mesmo objetivo de Rotary. Homens, mulheres e jovens vêm percorrendo caminhos diferentes e diversos na busca do mesmo ideal. Em cerca de 200 países ou regiões geográficas. É um mundo se movendo no mundo de ideias tão distintas e diversas. Para que isso aconteça, nós devemos considerar um tripé, formado, em primeiro lugar, pela inteligência, que é a capacidade de pensar, de elaborar ideias, de conhecer, de buscar e encontrar verdades, e mesmo buscar uma verdade absoluta. O outro tripé se refere à vontade, que é a faculdade de se determinar, de querer, de amar, de ambicionar, mesmo o que é mais difícil, arriscado ou heróico. E o terceiro tripé se refere à liberdade, cujo assunto é tão interessante e atual no nosso Brasil. De maneira que, para tratar desse assunto, liberdade e sua correlação com a civilidade, eu passo a palavra para o Paulo Muro. Bom, eu cumprimento, então, o presidente Rubens. Dessa forma, então, eu cumprimento aí todos os acadêmicos, cumprimento todos os demais convidados, rotarianos, amigos aí que estão presentes, os colegas aí do debate, a Isis e o Roberto Caran, e a Meire, que vai nos ajudar aí na gravação e na operação técnica. Eu agradeço também ao presidente Rubens e ao Francisco Borsari por essa oportunidade aí de tratar esse tema nessa palestra, né? E confiarem esse tema aí que é bastante relevante, também não só relevante como bastante atual, né? Esse tema liberdade e civilidade
nós combinamos deixar para depois das eleições, quando começamos a conversar sobre o tema. Porque antes seria um tema muito provocador, né, de falar naquela época, né? Agora tudo bem, agora está tudo tranquilo, depois das eleições, então eu vou cuidar aí para não deixar ser levado pelo meu viés, tentar pelo menos, né? E então a liberdade, ela está atualmente assim em debate, na pauta, né? E nos últimos tempos, não só a liberdade, mas várias questões da política, né, ganhou espaço. Aumentou muito a politização da população, e eu considero isso muito bom. Isso é útil para provocar reflexões. Estamos, temos uma ideia, né, assim, há 3 dias da abertura da Copa do Mundo de futebol, e quase não se fala nisso. A liberdade é o que temos de mais valioso na vida, e possivelmente é mais valioso que a própria vida. Tanto é que tantos já deram tanto pela liberdade, inclusive a vida. Só que aceitar a liberdade já não é tão fácil como a gente pode assim pensar. Para alguns, ou para tantos, ou não é para qualquer um. Dê o poder a um qualquer, que ele logo vai mostrar o seu tom autoritário. Pior é quando esse poder não é legítimo. Compor assim liberdade e manter a civilidade não exige formação, uma preparação acadêmica, ou posição econômica, titularidade, cargo. Precisa ter caráter, precisa princípios, valores, referência moral, e atuar com ética. Essa referência até eu deixei no singular para não fazer nenhuma confusão. Ao meu viés aí, opa. Conviver em liberdade é um exercício de civilidade. Mas o desafio mesmo, né, é manter a civilidade vendo e sofrendo tanta agressão à liberdade. Vou compartilhar aqui uma tela. São poucas telas que eu vou compartilhar durante essa conversa. Okay. Imagino que esteja compartilhando aí. Sim. Nossa ideia, né, era trazer aqui algo prático, né, não filosofar aqui sobre liberdade. Mas só para citar, né, muita gente, desde sempre, debateu sobre liberdade. Os antigos, por exemplo, Aristóteles, Sócrates, a Igreja Romana, de um modo geral, Padre Agostinho, Martim Lutero, etc., falaram, né, escreveram sobre liberdade. A capacidade de decidir, a liberdade, a relação, né, de liberdade e Deus, a escolha entre o bem e o mal, a subordinação da vontade divina. Aí, mais tarde, pensadores ali no Renascimento, os iluministas, positivistas, né, que, vamos dizer assim, os influenciadores digitais da época, né? René Descartes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Karl Marx, Nietzsche, né, debateram sobre liberdade. Falaram da livre escolha de fazer ou não fazer, leis para preservar a liberdade, a defesa de propriedade, a questão da igualdade e da liberdade, a troca de ideias, inspiração da Revolução Francesa, que tem lá o tripé da liberdade, igualdade e fraternidade, a liberdade e a relação dela com o capitalismo, ou a necessidade e a liberdade, né, a oposição de necessidade e liberdade, a limitação do livre-arbítrio. E mais recente,
né? Jean-Paul Sartre, Hannah Arendt, Michel Foucault, George Orwell, Ayn Rand, Mises, falaram da existência humana que pressupõe a liberdade, vigilância e dominação constante. O Big Brother, com a edição de 1984, a revolta de Atlas, comandada por John Galt, o liberalismo econômico. Então, esse tema ele sempre esteve e continuará sendo debatido no campo das ideias. E assim como a civilidade também foi tema para os intelectuais debaterem. Thomas Hobbes, Rousseau, Erasmo de Roterdão, conversas como o medo da morte violenta, pedindo a proteção do Estado, que se contrapõe lá com o bom selvagem, né, deturpado pelo Estado e pela sociedade. E de Roterdão, a obra da civilidade em criança, que no começo do século XVI foi publicada e determinou um novo marco como um padrão de comportamento dentro das sociedades ocidentais. A liberdade, ela não se contrapõe com a restrição da liberdade, mas sim com a dominação. E a primeira restrição, eu fui olhar assim na história, qual foi a primeira restrição de liberdade? A primeira censura ao conhecimento foi lá na Árvore da Sabedoria. Também foi a primeira rebeldia. Gerou expulsão. 2 foram expulsos por ir buscarem o conhecimento. E também nessa história a gente vai ver que a questão da liberdade e da dominação, da falta da liberdade, ela também está presente sempre. A escravidão, desde a antiguidade, ela está presente na história da humanidade. Os vencidos se tornavam escravos. E na antiguidade isso tinha legitimidade. A relação servidor e servido, a vassalagem, a criadagem. Quando se falava, o dominador, se implicava, inclusive, em simbolismos, em artefatos para isso. O gesto de se curvar diante de senhores. E também nem tanto na antiguidade, nem mesmo lá no Egito Antigo, na Babilônia. Jamais os senhores feudais na Idade Média, os inquisitores também na Idade Média. Quando falamos também na liberdade, associamos a direitos, e aí vamos olhar um pouquinho assim na história, a preservação da terra, do senhor feudal, a dominação de tudo que tinha sobre essa terra, inclusive pessoas. A Revolução Francesa, a liberdade, igualdade, fraternidade, apesar lá dos jacobinos e da guilhotina, a Revolução Industrial, com o direito à renda, as questões trabalhistas, a propriedade privada e produção, o colonialismo europeu nas Américas, África e Ásia, a ampliação do livre comércio e exploração de povos, o nazismo e o fascismo, com a manipulação de opiniões, o cerceamento de opiniões, a opressão bem descarada. Depois do pós-guerra, a dignidade humana, a educação ganharam pautas, ganharam espaço nas pautas, direitos humanos. A Guerra Fria, com o Muro da Vergonha, a educação em espaço, ganha importância nas sociedades. Direitos humanos também é um tema que ganhou espaço. Durante a Guerra Fria, a espionagem também teve bastante espaço, o medo como instrumento de intimidação, liberdade de escolhas de governantes, direito a voto, voto das mulheres,
e também o voto daqueles que não eram proprietários de terra. O comunismo na Ásia foi assim grande movimento de cerceamento de liberdade. Khmer Vermelho na Mongólia, o Khmer Vermelho, um dos exemplos, né? Na Mongólia nos anos 20, na China nos anos 40, o Vietnã nos anos 60, o Camboja nos 70, lá no caso do Khmer Vermelho, a dominação no leste europeu pela União Soviética, né? Um regime que as liberdades foram bastante suprimidas. A América do Sul, na década de 60 e 80, com as ditaduras militares, tinha censura, tortura, sumidos, e depois teve aí o retorno da turma. O fundamentalismo islâmico no Oriente Médio e outras regiões, e também em outras regiões, em que determinou o surgimento de estados teocráticos. E, assim, há muito o que debater sobre liberdade. Os direitos, restrições, dominação, tudo isso, mas o nosso tempo aqui não daria para a gente se aprofundar muito nisso, né? Por civilidade, também esse assunto ganhou, vamos dizer assim, evoluiu durante o tempo, né? A maior abrangência, né, desse tema foi tendo espaço, né, nas sociedades, e essa abrangência dessa civilidade como um grande acordo, ele é maior do que o próprio acordo legal, né? Mas ele é diferente de um acordo moral, esse acordo que determina a civilidade, né? A civilidade, ela, vamos dizer que é o que as pessoas, né, podem esperar de respeito, de tolerância, aquilo que determina a maneira cortês de se relacionar, né, de se considerar a abordagem entre as pessoas, uma maneira assim racional, né, de tratar conflitos. Há uma forma assim de se esperar, uma expectativa que todos sigam as mesmas normas sociais, e isso se permite se tratar, se relacionar de forma, vamos dizer, produtiva, positiva e evitando grandes problemas. Aí a sociedade vai se desenvolvendo, né, com o tempo, e a civilidade se desenvolve junto. Aí aqui eu pergunto, né, a civilidade se desenvolveu também ou só evoluiu? Ou melhor, né, ela só se desenvolveu ou ela também evoluiu? E aí, assim, eu tenho um pouco de dúvidas, né, se também evoluiu. Quando a gente olha, assim, por exemplo, o Código de Hammurabi, há 18 séculos antes de Cristo, né, era um código de convivência, ele determinava as regras do jogo, ele disciplinava aquela sociedade, ele determinava um padrão comportamental, né, porque se não há regra, né, o jogo não se define, mas só a regra ele é insuficiente. Então, um código, como foi o caso de Hammurabi, ele precisava considerar culturas, crenças, valores, né, a participação e a aceitação daquela comunidade. Levar em conta também a situação socioeconômica, né, e aquele código precisa ter legitimidade. Se nós olharmos esse Código de Hammurabi pela regra atual, nós podemos dizer que ele é pouco civilizado. Quando se fala do olho por olho, dente por dente, provavelmente tinha cabeça por cabeça também. Mas, pela régua da época, ele foi um grande passo de civilidade. Nós estamos falando de 18 séculos antes de Cristo. Hoje, pensando assim, né, na civilidade, hoje, né, a violência, por exemplo, é uma perturbação psíquica. Mas, na antiguidade, era uma questão normal. Era aceita a violência, era algo frequente. E era até civilizado, né? Por quê? Porque os povos, eles viviam conectados com a violência. Porque ou eles estavam invadindo, ou eles estavam se defendendo de invasores. Então, o processo de guerra era uma coisa normal.
era uma coisa cotidiana, né? O que é diferente hoje, né? Então, tem essa variação aí no tempo. Sobre o domínio, né? Regiões assim que estão sob o domínio do crime, né? Como isso atual, né? Como é o caso, por exemplo, do que nós estamos falando, que acontece hoje longe de Ipanema, longe do Batel, longe lá da Faria Lima. Como é que é isso nesses lugares? Como são resolvidos os conflitos nessas regiões atualmente, né? Como é que se trata a quebra de contratos nessas regiões afastadas daquilo que aparece aí na TV? Como é que se dá as traições de negócios, as delações nesse mundo do crime e do tráfico? Ou se o ex levar um desavisado para dentro de uma favela, como é que isso é resolvido lá? Ou se um grupo de traficantes captura um policial? Talvez, né, assim, o Hammurabi já seria um upgrade de civilidade. Então, né, um exemplo, assim, né, que não faz muito tempo, a morte do pai do ditador da Coreia do Norte determinou lá uma regra que eles tinham que chorar por dias. E se quem não chorasse, e esse choro não fosse sincero, ele seria condenado a trabalho forçado por 6 meses. Isso não aconteceu na Idade Média, aconteceu há poucas décadas. Deixa eu mostrar aqui também mais um slide para embasar o que eu queria falar agora. Os antigos romanos se divertiam com os gladiadores no Coliseu. O que é o MMA hoje em dia? Tá certo que lá eles não têm os leões, como eles tinham lá os gladiadores. Então, ok, então estamos muito mais civilizados do que eles, né? Mas nós temos a farra do boi, nós temos as touradas, as rinhas de galo, né? As lutas de cães, né? Então, não sei se mudou muito, né? Considerando séculos passados, será que a mudança foi tão significativa? Mas, apesar disso, e contrariando Hobbes, Rousseau e Kim Jong-un, a civilização, acho que evoluiu com o tempo. Não vamos ser tão pessimistas assim, né? Eu queria falar um pouquinho, então, entrando aqui na liberdade como uma coisa mais perto do nosso cotidiano, né? Sobre a baixa autoestima como um inibidor da liberdade. Por quê? A baixa autoestima ela favorece, né? Ela se torna um fator favorável à submissão, à subserviência. Essa subserviência, a resignação, ela pode até parecer civilidade, né? Mas, na realidade, ela se coloca como uma aceitação de tutela, um processo de dependência, um processo de obediência. E independência, essa condição livre de uma obediência, de uma dependência, é um requisito, é uma dignidade para se sentir e, de fato, estar livre. A liberdade é própria do ser humano. Ela é a razão da existência humana. E abrir mão da liberdade é desprezar essa oportunidade de vida. Nós temos essa oportunidade de viver e estaríamos abrindo mão dela. É renunciar a essa própria condição de ser humano. Perder... Então, se a gente perder a liberdade é uma coisa diferente de abrir mão dessa liberdade. A liberdade, ela
ela implica em responsabilidade. E sem perceber, ao abrir mão da nossa liberdade, ao tentar se livrar da responsabilidade, né, nós estamos delegando as nossas escolhas. E aí é cômodo, porque se eu deleguei a escolha para outro, e esse outro muitas vezes é o Estado, quando a escolha feita não é boa, eu posso culpá-lo, eu posso reclamar, né? Então, a gente às vezes não percebe, né, que essa maneira de fugir da responsabilidade, ela é uma fuga, né? De, assim, eu abro mão da liberdade, né, em função de não ficar responsável pela escolha. E aí eu estou me expondo a um risco, a um processo de dominação, porque eu estou dando a oportunidade à concentração de poder. E a concentração de poder, ela vai acontecer quando há um desequilíbrio, né, na distribuição desse poder. O Estado vai ocupando espaço, vai adquirindo capacidade de poder. Acho que a gente, de certa forma, tem visto isso acontecer, não só, não estou me referindo ao Brasil, mas isso tem acontecido em outros lugares, né? E é necessário que esse processo tenha mecanismos neutralizadores para evitar. Se esses mecanismos são deficientes, essa concentração de poder vai ocorrer, né? Novamente, aqui acho que tem um slide aqui para isso, que eu acho que é o último que eu vou mostrar. Então, essa condição, né, de meios coercitivos, né, vai permitindo, né, que a grande força de uma sociedade vai permitindo essa concentração de poder. E que meios são usados, né, para conseguir essa, vamos dizer, coerção? O medo é um deles, talvez um dos mais comuns, né? Medo da violência, medo do descontrole, medo da catástrofe, medo da pandemia. A outra forma, o medo da mentira, né? Medo, não, desculpa, né? A mentira em si. A mentira manipula, e muitas vezes ela está associada ao próprio medo. O medo por meio da economia, né? O medo da dependência, né? Pela cultura, por meio da superstição, de ideologias, a cultura do ódio, né? A segregação ou dogmas. E o antídoto disso, né, que vai trazer uma neutralização dessa concentração de poder, é a própria liberdade. Como se consegue isso? Né? Por meio, né, da informação, do conhecimento, desenvolvendo na sociedade o senso crítico, né? Opinião racional. O autoconhecimento, tendo uma certa espiritualidade, a liberdade religiosa, não é para menos que todo Estado autoritário, ele cerceia a liberdade religiosa. E a liberdade econômica, porque vai gerar independência e dignidade. Bom, uma das coisas fortes que aparece nessa situação é a tutela, né? Tutelar, né, é uma forma de reduzir a liberdade e escolher, né? O Estado decide, né, tudo pelo cidadão. Quanto sal você põe na comida, né? Se esse remédio que você precisa tomar, um burocrata do Estado que decide se ele é autorizado ou não a vender. Não é o seu médico quem decide o que é bom para você, mas é um burocrata que trabalha numa agência do Estado. Uma agência de checagem da folha
decide se é ou não fake news. Eu disse checagem. Se alguém entendeu sacanagem, o viés não é meu, não. Né? Essa agência vai dizer se é verdade ou não. Porque o cidadão não é capaz de discernir o que é verdadeiro e é falso. Se proíbe, né? A lei brasileira proíbe o casamento de comunhão de bens após os 70 anos, para prevenir o golpe do baú. A família não é capaz, ou poderia ter um critério um pouco mais rígido de avaliação, não é proibido e pronto. Né? A obrigatoriedade de vender o celular com o carregador. Meu celular estragou, o carregador está bom, mas eu sou obrigado a comprar um celular com carregador. O Estado obrigou isso. E o palito de dente vem no saquinho plástico, a mostarda, o vinagre, o azeite em sachês, tudo isso é para o seu bem. Perde-se a liberdade de escolha, mas é para o seu bem. Se a gente for falar, então, do sistema trabalhista, nem se fala, não? É tudo cuidado, porque o empregado é uma vítima indefesa e o Estado precisa cuidar do tutelar. Ok. Nível de liberdade que nós temos, as formas, né, de verificar quanto é livre uma determinada sociedade, existem critérios, né? E esses critérios, normalmente, montam rankings, né? E se olha a liberdade de expressão, de opinar, de possibilidade de criticar, protestar, de fazer reuniões, de liberdade para consumir, produzir, trabalhar ou não trabalhar, de se fazer negócio, de organizar em associações, ou não ser obrigado a fazer parte de associações também, de se deslocar dentro do país ou sair e entrar no país, de acesso à justiça, acesso a informações, independência daquelas tutelas, privacidade, intimidade, defender a família, a propriedade, direito à propriedade privada, compra de bens e herança, paternidade, liberdade de educar os filhos, né? Ter religião e participar de cultos, fazer escolhas, votar e ser votado. E aí, talvez a gente possa falar numa das principais formas de liberdade, que é a liberdade de opinião, ou também chamada liberdade de imprensa, eu diria de notícia, né? Essa é a mais fundamental das liberdades. Ela serve para defender todas as demais formas de liberdade. Um minuto aqui. Bom, a minha assistente técnica aqui está me mandando algum recado aqui. Então, essa liberdade de expressão, de opinião, né? Assim, é mais do que liberdade de opinião, é a liberdade de expressar opinião. Porque a opinião é impossível de censurar. Por exemplo, né, eu tenho uma opinião, né? Eu só posso ser censurado de expressar a opinião. Como que ele lá, ele, sabe da minha opinião? Só se ele estiver ouvindo aqui a minha palestra, né? Ouvindo eu expressar a minha opinião, porque senão ele não vai saber qual é a minha opinião, né? Para quem não gosta de ouvir uma opinião, né, pode desligar a televisão, quer dizer, tem direito a não ouvir aquela opinião, né? Mas, para falar a verdade, para quem não gosta de ouvir opinião, lá em Nova York, esses dias aí foi de causar enxaqueca que nem Dorflex resolve, para falar a verdade. Mas mais valor tem, por exemplo, né, quem tem acesso, né, à opinião do que para quem a manifesta a liberdade, né? Porque a censura nunca foi, né, para proteger aquele que está ouvindo a opinião, né? Foi restringir aquele a ter acesso à informação.
né? O povo livre, né, ele é livre da tutela, né? E se ele discorda, ele ignora aquela opinião. Preservar a restrição, ela prejudica quem está ouvindo, né? Então, por exemplo, né, se, ou eu diria quando, um J.R. Guzzo, um Paulo Pozonov, uma Cristina Grael, um Fiuza, estiverem censurados, não serão eles os mais prejudicados. Serei eu, você, todos nós, né, que lemos eles na Gazeta, né? Esses serão os mais prejudicados, porque nós vamos perder acesso a informações e opiniões que vão nos ajudar a ser mais críticos, a saber o que está acontecendo, a ter outra visão do que aquela que a gente já teve antes, né? Então, a liberdade de expressão, ela é fundamental. É tão fundamental que a primeira emenda da Constituição Americana, que é o artigo 1 da Carta de Direitos, inclusive, ela não afirma a liberdade. Ela proíbe o Estado, no caso o Congresso, de cercear a liberdade de palavra ou de imprensa. Porque é a primeira, porque defende os demais direitos. E ela não precisa de lei para dar liberdade de expressar, porque essa liberdade ela é natural. Precisa a lei que proíbe tirar a liberdade. Não precisa dizer está dada a liberdade, não. A liberdade existe, é natural. Precisa a lei que proíbe tirar a liberdade. A escravidão ela é imposta, né? Ela é ação. A luta pela liberdade é preservar o que é natural, né? Portanto, ela é fundamental aí, né? Um outro ponto de liberdade que eu gostaria assim, de destacar, né, é a liberdade no sentido dos negócios, né? Isso no Brasil, o Brasil está sempre no final dos rankings desta que avalia a liberdade do ambiente de negócio, né? Vou citar aqui Luiz Felipe de Orlando de Bragança, ele diz, abre aspas, ao contrário do que nos fazem acreditar, o livre mercado é que propicia o desenvolvimento das nações. Fecha aspas. Na antiguidade, isso podia não ser verdade, porque não havia dinâmica das trocas. Então, para um ficar rico, o outro ficava pobre. Hoje, não. Hoje, o ficar rico, ele fica rico porque ele criou riqueza, ele produziu riqueza, e com isso ele gerou oportunidades de produção, com isso gerou emprego, gerou um monte de gente contribuindo para esse processo que também faz parte dessa riqueza. Então, que bom que alguém está ficando rico, que para isso outros tiveram oportunidade também, né? Então, repare que como que é hoje, né? Está certo que para conseguir aí montar uma indústria química, uma coisa que tem um alto grau de risco, é necessário algumas avaliações prévias. Mas faz sentido que um escritório, uma coisa pequena ali, que não tem funcionário, que meramente usa um computador, eu preciso tirar alvará antes? Não bastaria eu comunicar à autoridade? Dizer, olha, eu tenho um CNPJ aqui, e eu aqui, como faz o Caran, grava ali uns vídeos da aula e tal, na casa dele, precisa alvará antes? Para quê? Né? Bastaria comunicar. Se você quiser vir fiscalizar, tá aqui, o endereço é esse, então obtém um CNPJ e pronto. Não, tem que tirar o alvará antes. Aí vem um burocrata que vai dar ou não autorização para ele trabalhar. Né? Um exemplo foi uma vendedora de sapatos, que na época da internet ficou bem falado esse caso aqui em Curitiba, né? Uma vendedora de sapatos aqui que, por não poder abrir a loja, ela foi vender pela internet. Aí foi impedida, porque o alvará dela não permitia que ela vendesse por internet, ela só podia vender por loja, mas a loja estava fechada. Para que precisa de um alvará para vender pela internet? Né? Eu tenho um cliente que foi montar um abatedor, um frigorífico de frangos, frango orgânico. Ele gastou uma fortuna no projeto. O projeto dele era de primeiro mundo, uma coisa sofisticadíssima, tudo de inox e tal, né? E nunca conseguia, até que alguém especializado deu um toque para ele e falou assim, você não vai conseguir nunca eles vão te dar autorização.
porque essas regras é barreira de entrada, é para ninguém entrar nesse mercado, né? Então, não se tem a liberdade de se fazer negócio. São regras subjetivas que dão margem a critérios pessoais de burocratas que vão avaliar, eu te dou ou não te dou. Outro exemplo são os horários de funcionamento do comércio, né? Por que controlar isso? Cada um abre e fecha. Existe lá a lei do silêncio, existem as leis trabalhistas. Uma vez cumprido isso, cada um abre e fecha o dia, hora livre. Parece que em Curitiba passou a lei agora que libera horários aí, né? Não sei se já foi regulamentado. Também novas atividades, né? Eu bolo aqui uma atividade de serviço, eu preciso antes regulamentar isso daí, né? Então faz sentido pedir licença para trabalhar? Bom, eu vou, pelo adiantado aqui, pular um trecho aqui, né? Só comentar mais um itemzinho, né? O ser humano, ele tem uma coisa ligada, né, à dominação, né, uma sanha controladora, né? Porque autorizar, permitir, liberar, né, não representa poder. O que representa poder é restringir, proibir, bloquear, né? Isso dá sensação de poder, né? Aquele funcionário aí do serviço público, né, que põe um cone, trava uma rua, aquilo deve dar um prazer para ele, né? Quantos quilômetros de rua eu consegui interditar hoje, né? Aquilo deve dar uma alegria. Então, o poder está em negar e não em permitir. Com isso, assim, é necessário, né, que a liberdade seja garantida não pela manifestação de dizer todos têm direito à liberdade, mas sim em proibir que se faça algo que restringe, né? A liberdade, né, jamais será concedida, sempre precisará ser conquistada e continuamente cuidada para ser mantida, né? E aí eu vou terminar aqui com uma pergunta de reflexão, né? Por que o ser humano tem tanta necessidade de dominar, de tirar a liberdade? Certamente não é ganância, porque bilionários com fortunas que daria para ele e várias gerações para frente dele viverem muito bem, eles seguem explorando, corrompendo, aceitando suborno, subornando, extorquindo, roubando. Então, não é escravizando, né? Não é ganância econômica. O que move esses caras? Por que tanta necessidade de dominar, de ter poder? E agora, vou passar para os dois debatedores. Eu queria passar com duas perguntas. A primeira é, qual é o limite? Então, para a Isis e para o Caran, qual é o limite de suportar agressões à liberdade em função de preservar a civilidade? E a segunda é, o Estado tende a defender e garantir ou mais a restringir a liberdade do cidadão? Oi? Bom, eu acho que para suportar a agressão, nós temos que... Eu acho que o máximo é no respeito ao próximo, sempre lembrando, né, de respeitar o próximo, seguir limites e regras do convívio social e a ter disciplina comigo mesmo. Agora, mais do que isso, eu acho que nós não podemos suportar essa agressão à liberdade. Nós estamos sentindo agora na pele essa agressão vindo de quem não tem esse poder, mas está tendo.
está nos sendo tirada a nossa liberdade de expressão, de expressar. Como bem disse o Paulo, que é a liberdade mais fundamental. E, nesse momento, estão tentando a todo custo nos tirar. Nós não podemos dar a nossa opinião, expressar a nossa opinião, né? Expressar a nossa opinião. Nós, se você, no teu Facebook, você simplesmente está sendo banido. Você simplesmente... E tudo isso é o quê? Poder. Poder. É a única coisa que eles querem. Poder. Realmente não é o dinheiro, porque, inclusive, as pessoas que roubam bastante, né? E que já são ricas, elas não vão gastar esse dinheiro, elas não vão ter onde colocar esse dinheiro, elas não vão levar para o caixão, elas não vão melhorar a vida deles, mas é só para ter o poder. É por isso também que são pegos, porque eles não têm limite. E isso que precisa, o limite. E alguma coisa tem que ser feita. Eu nunca pensei que eu ia falar nisso, eu ouvia muito falar, desde adolescência, tudo eu via falar, não, porque pegar nas armas, vamos lutar, vamos isso. Eu não sei se nós não estamos chegando daqui a pouco a isso. É um absurdo, mas, infelizmente, nós estamos sendo obrigados. Estamos sendo defendidos por caminhoneiros. Olha o absurdo. Estamos sendo defendidos por caminhoneiros. Então, a todo momento, também estão querendo deturpar as verdades, estão querendo... acontece uma coisa é real, uma coisa é verdade, está provado, e eles dizem, não é verdade, você está equivocado, não é verdade. E, por último, né, essa famosa frase, perdeu, mané. Para um início, eu acho que... Posso entrar, Isis? Pode. Então tá. Veja bem, gente, independente da situação, a gente, desde criança, pelo menos a nossa geração, a gente foi educado, e eu confundo muito civilidade com aquela educação que a gente teve, né? Que era tentar respeitar ao máximo a opinião dos outros. Existem muitas instituições que dizem, olha, eu posso não concordar com você, mas eu vou morrer para que você tenha o direito de dizer aquilo que você pensa, né? Que você possa expressar a tua opinião. Isso vem nos formando, praticamente todos nós aqui, ao longo dos anos, que a gente chama de civilidade, né? Na época chamava educação, respeito, afinal, o que fosse. E esse valor continua, gente, independente do que acontece hoje aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar. Eu acho que esse valor não vai mudar. Por mais que a gente sinta, muitas vezes, a vontade, né, de passar por cima de alguns princípios, porque a gente está se sentindo, pessoas estão se sentindo ofendidas, agredidas. Veja bem, eu estive na Índia, né, todo mundo sabe, lá pelo Rotary, e eu lembro muito do exemplo que era dado lá no próprio Gandhi, né? Gandhi ficou firme na posição dele e foi indo, com ações que não visavam exatamente a agressão ao outro, mas visavam a sua própria posição, fortalecer a sua posição. E eu acho que civilidade hoje tem muito disso. Independente do que o outro está fazendo, eu preciso me fortalecer, eu preciso ter o conhecimento, eu preciso ter a decisão dentro de mim. Se eu vou ser agredido por isso, ou se eu vou perder isso ou aquilo, não sei.
O fato é que se eu não tiver muita certeza dos meus princípios, daquilo que eu entendo como correto, não adianta eu sair fazendo isso ou fazendo aquilo, agredindo ou devolvendo, não vai resolver nada. Porque eu não vou conseguir me convencer de que aquilo é correto. E hoje, nós precisamos tomar um certo cuidado em termos de civilidade, e eu estou insistindo muito nesse princípio de cada um, para que a gente não acabe caindo em correntes que, de repente, nem elas sabem para onde estão indo. E a gente acaba entrando nesse entusiasmo e daqui a pouco está você com uma parede, com uma barreira, sem saber o que fazer. Então, eu vejo, Paulo, e você definiu bem, quer dizer, o que é liberdade, qual é a importância que tem essa liberdade para mim, e até onde eu tenho absoluta certeza daquele meu princípio. Quer dizer, aquilo que eu estou vendo, às vezes, até na própria família da gente, dos filhos, né, que estão ali levando a vida, enfrentando dificuldades, e a gente, civilizadamente, às vezes fica quieto e deixa que ele aprenda, que ele erre, que ele sofra, que ele passe pelas experiências que, eventualmente, a gente passou lá atrás também. Então, eu não vejo muito essa situação que, às vezes, as pessoas veem, né? Eu estou sendo agredido, então, embora eu seja um cara educado, eu vou retrucar. Não. Existe um princípio que eu sigo já há muitos anos, que é o princípio do livre pensar. Eu não tenho o direito nenhum de tentar fazer uma pessoa mudar de ideia. Eu tenho todo o direito de expressar a minha ideia. E essa pessoa tem o direito de que eu ouça o que ela tem para dizer. A gente achar que vai conseguir mudar a opinião do outro, ou vai conseguir, é muito ilusório e não vai levar a lugar nenhum. Se pela minha posição, pelo meu posicionamento, pela minha segurança, o outro repensar a sua ideia, o seu pensamento, tudo bem, isso é uma ação dele, mas eu não tenho esse direito. Existem algumas instituições que têm isso como base muito firme. Eu vou citar um exemplo rapidamente. Vocês conhecem o CVV Samaritanos, é uma instituição já antiga, nasceu na Inglaterra, de prevenção ao suicídio. Então, o plantonista fica lá, atende uma linha de telefone, a pessoa que está se sentindo deprimida ou com vontade, quem sabe, do suicídio, vai. Qual é o princípio que norteia o CVV? É a não diretividade. Você não tem pensa bem, gente, você não tem o direito de tentar fazer aquela pessoa mudar de ideia. Não adianta você dizer para ela nada. Você tem, sim, que servir meio como espelho, né? E jamais tentar dirigir o que a pessoa está pensando. Existia um caso, você vivia lá para trás, em São Paulo, que o cidadão chegou no posto com um vidro de remédio, eu vim aqui para me matar. O cara, pois não, fica à vontade, está aí. E começou a conversar, e foi indo, etc. Dentro da linha da não diretividade de Roger, que é clássica, né? Quem conhece sabe. Até que a pessoa, por ela mesma, chegou à conclusão que aquela não era uma ação. Mas é muito difícil para a gente, né? A gente procura caminhos fáceis. A pessoa chega para você com um problema e você diz, leia um livro, vá ver um filme, né? Quer dizer, a pessoa te traz um problema que naquele momento para ele é algo extremamente pesado e você acha uma solução assim, ó, facinho, né? Saia mais, vá dançar, vá na balada. Gente, isso ofende tanto a pessoa que dificilmente ela vai aceitar qualquer coisa que você possa dizer. Então, eu vejo como civilidade esse respeito ao outro. Isso não quer dizer, e é isso que eu tenho insistido, que os meus princípios têm que ser muito firmes. Na medida que você mostra os teus princípios com segurança, fatalmente alguma reação vai resultar na outra pessoa. Era isso. Então, isso que você falou, cara, né, de a gente ter consciência daquilo que está nos movendo, né? Eu lembro que alguns anos atrás, a situação estava um pouco invertida, né? E teve movimentos aí de quebra-quebra. Eu acho que
teve até aquele episódio lá do cara que arrancou a bandeira, queimou a bandeira ali no centro cívico. Então, eu acho que a grande maioria daquele pessoal que estava na rua, quebrando, né, tinha alguma convicção do que estava fazendo. Sabiam o que estava fazendo. Então, ali você tem uma grande massa de manobra, né, uma grande massa de pessoas. Né? Então, hoje em dia, é muito fácil a gente estar sendo induzido, sendo manipulado. Né? Então, às vezes a gente acha que sabe o que está fazendo. Né? Então, é bem perigoso saber. Então, um bom assim, paralelo, né? Se tiver uma briga no seu prédio, no seu condomínio, talvez a gente não sabe como solucionar. Uma briga no apartamento de cima, a gente não sabe como solucionar. Será que nós sabemos tomar partido numa briga da proporção que está acontecendo no país? Talvez é um pouquinho mais difícil, né? Não sabe nem resolver o problema do vizinho. Ou às vezes não sabe nem resolver o problema que está acontecendo dentro de casa. O Surek está com a mãozinha levantada lá. Boa noite. Não sou eu, é a minha parceira. Boa noite a todos. Parabéns pela palestra, muito boa. Eu queria fazer uma reflexão aqui, Paulo, talvez você possa me ajudar. Se a gente partir daquele conceito de liberdade do nosso amigo Aristóteles, que é a capacidade de decidir-se a si mesmo por um determinado agir ou para sua omissão, como é que a gente pensa essa liberdade, mais do que tudo a civilidade, nesse mundo midiático e tão desigual? Você tem um mundo, a gente tem atualmente um mundo globalizado e aberto pela mídia para todas as possibilidades. E também um mundo, como você mesmo citou na sua fala, extremamente desigual. Então, como que eu trabalho esse conceito de civilidade a partir desses parâmetros? Então, acho que assim, ter uma Paulo, você desligou seu microfone. Ligou, né? Ligou. Então, a gente, assim, seria muito complicado a gente ter uma regra pronta, né? Porque tem essas desigualdades, né? Eu acho que nem tudo que nós compreendemos, né? Então, hoje se opina sobre tudo, hoje a gente acha que sabe sobre tudo. Eu tenho dito assim que as pessoas estão cada vez mais com o pensamento plano. Trabalha a mente sobre um fato visto, não faz perspectiva, não olha as relações que tem entre os elementos, entre os fatos que ela enxergou, o que está acontecendo, né? E toma-se decisões e se comporta, então aí entra nesse processo da civilidade, né? E se comporta a partir de uma visão plana, curta, rasa, sem crítica, sem análise. E por que isso está acontecendo? Porque nós estamos com um excesso de inputs. Toda hora nós estamos recebendo informações de vários lugares diferentes e não somos capazes de tratar isso num nível mínimo de compreensão. É necessário compreender um pouco mais antes de agir sobre ele. Eu até tinha aqui um dado que acabou, o nosso tempo não dava para tratar, mas que, assim, precisamos unir, né,
a informação que nós temos, as referências que nós temos, e chegar a uma outra visão mais ampla do que aquela que está disponível. Se ficarmos limitados só naqueles fatos, nós vamos atuar somente como um mero instinto em cima daquilo. Isso não é suficiente para a nossa ação na sociedade. E o outro aspecto que é necessário é compreender, aí talvez a palavra compreender não é boa, porque ela leva ao... né? Mas levar em conta o que os outros estão sentindo, como eles estão envolvidos naquele fato. Né? Acho que essa fala do cara, né? O cara chegou ali com uma angústia, com alguma coisa, e a gente usa a nossa referência para dizer o que tem que fazer. Né? Então, isso vale também para essas situações assim diversas de conflito, de condições, né? E definir o nosso comportamento. É insuficiente. Né? É necessário, então, para uma ação mais civilizada, nós termos um pouco mais de compreensão dos contextos. Né? Não sei se eu respondi a sua provocação, aí, a sua não pergunta, mas a sua ideia. Eu acho que, assim, esse problema da desigualdade é um grande problema. Nós temos que, lógico, ajudá-los para que eles consigam subir. E temos que ter ações, estabelecer ações com que eles possam, que não seja nivelado por baixo. Nós temos que ajudar os desiguais a subirem. E eu acho que um exemplo aí, por mais que seja esse Bolsa Família aí que eles estão dando aí de R$600, tem um app ali, que se a pessoa conseguir um emprego, ele não perde esses R$600. Pelo contrário, ele ganha a mais. Não sei dizer aqui qual é o valor, mas é um valor maior. Ele recebe por mais 1 ano, 2 anos, esse valor maior, porque ele está trabalhando. É uma ajuda, ou seja, está tentando com que ele lute, com que ele se mexa. É um caminho. Gralha quer fazer parceria conosco no projeto na escola. Isso, ótimo. Oi, Cleuto, tá com você aí o microfone, Cleuto. Legal. Paulo, eu queria pedir a você, por gentileza, que você repetisse aquela primeira pergunta que você fez para o Caran e para a Isis. Queria ter certeza que eu entendi a pergunta. Qual é o limite de... Está sem som, Paulo. Tem que ligar o microfone, Paulo. Não ouvi. Qual o limite de suportar a agressão à liberdade em função de preservar a civilidade? Isso. Legal. Veja bem, eu entendo que isso aí é muito relativo, porque vai depender muito do nível de autoestima que cada pessoa tem, que cada grupo da sociedade tem. Né? A baixa autoestima, ela é influenciada pelo preconceito que a pessoa tem em relação aos que têm mais, e também é influenciada pelo preconceito que aqueles que têm alguma coisa a mais em relação àqueles que não têm. Então, realmente é um paradoxo, é uma situação muito complicada de se resolver. E isso não é coisa que se resolve só com gestão de governo, né? Isso tem que partir das pessoas,
é meio inerente, assim, alguém nasce nessa disposição de enfrentar, de superar limites, etc. e tal, de vencer, né? Eu tive a oportunidade de ver isso muito claro quando eu deixei uma posição de diretor de um banco em São Paulo, vim aqui para trabalhar no hospital, onde eu fui conviver com pessoas que eram portadoras de hanseníase, né? E ali eu tive que lutar muito com o meu preconceito com relação a eles. Eu sentia pena deles, né? E não era um sentimento correto. Porque muitos deles, ou melhor, não é muitos, uma parte deles, alguns deles, na verdade, eles não tinham preconceito nenhum em relação à sociedade, mas a grande maioria deles tinha preconceito em relação àqueles que eram pessoas que não comuns, né? Os próprios médicos, etc. Então, essa questão da baixa autoestima é que limita, do meu ponto de vista, né? E isso coloca uma barreira muito difícil de ser vencida. Isso não se vence, não supera isso, né? De outra forma que não seja através da capacitação, até de processos de oferecer oportunidade da pessoa conquistar algum bem, algum valor que tem, alguma coisa que tenha valor para ela, como um emprego, como uma oportunidade de se rever, de rever como que ela se sente em relação ao outro, né? E isso é uma coisa muito difícil. Se nós olharmos para as ruas aí, como estão as ruas cheias de gente, né? Em toda cidade grande, toda grande cidade hoje está cheia de gente, não só cidade grande, cidade pequena também. Às vezes eu vou lá para Mariluz, uma cidade pequena, onde meus pais viveram muitos anos lá, e eu encontro sempre aquelas mesmas pessoas lá, andando pela rua, pedindo coisas, etc. Então, realmente, o problema é que a gente vê que a liberdade é uma coisa a ser conquistada. E aqueles que não conseguem conquistar isso, muitas vezes, em grande parte, o limite está dentro de cada um. Então, não é oferecendo uma bolsa isso, uma bolsa aquilo, dinheiro ou qualquer coisa que você vai elevar essa pessoa a uma condição de integração. E aí o Estado faz isso, né? E o Estado... Por que o ser humano... Você colocou lá, por que o ser humano tem tanta necessidade de dominar e ter poder? Porque ele quer se sentir satisfeito no seu ego, né? Como a gente vê aí os políticos que mais se destacam aí nos seus discursos demagógicos, eles querem isso, oferecer lá um benefício de R$ 200 a mais, ou de 600, ou que seja, ou dizer que vai oferecer picanha com cerveja, etc. e tal, para poder dominar aquele pobre coitado que tem uma autoestima baixa, né? E aí ele se revolta contra o que tem alguma coisa por preconceito. Ele não sente condições de conquistar aquilo por ele mesmo. Então, é o sentimento de preconceito. Não pensa, é um preconceito que ele tem contra aqueles que conquistaram alguma coisa com trabalho, com estudo, com esforço, e ele não consegue sair dessa ciranda. É isso aí. Eu imaginei que poderia ser útil para contribuir. De novo, não sou eu, hein? Então, engatando nessa fala do companheiro que acabou de falar sobre, eu queria trazer uma outra reflexão. Na minha tese de doutorado, eu usei um autor chamado Paul Ricoeur, talvez muitos conheçam. E, entre muitas coisas que pesquisei, que fiz pesquisa de campo de história de vida, Paul Ricoeur diz que a gente vive e constrói os nossos valores a partir da representação da sociedade na qual vivemos. Então, na fala do companheiro Cleudo, ele fala da baixa autoestima, da dificuldade, da falta de espaço que tem as pessoas. E aí eu sempre fico me perguntando assim, como é que nesse sistema no qual nós vivemos, nessa sociedade na qual nós vivemos,
efetivamente, na prática, como que a gente muda isso? Como é que, eu concordo com o Cleudo, não adianta dar R$ 600, nem R$ 1.000, nem R$ 2.000, nem nada disso. Eu sempre me pergunto assim, como é que eu faço para que aquela menina que mora na invasão, e daí quando se faz uma pergunta assim, aí, aí tem... vocês têm exploração sexual? Primeiro, que a pessoa já não sabe nem o que é isso. E segundo, assim, tem prostituição? E daí ela responde, não, não tem prostituição, porque prostituta recebe, e eu não. Ou então, é uma situação de uma criança de 12 anos tendo filho na escola. Então, assim, eu sei que a gente não tem as respostas para isso, mas isso para mim, é um desafio. Como que eu penso uma sociedade melhor? Como que eu penso uma situação melhor? Como é que eu trabalho esse conceito de civilidade, por exemplo, numa escola onde a comunidade se constitui de 70% de moradores da invasão? E assim, desculpe, eu estou trazendo isso muito para a prática, embora a minha área seja bastante pouco prática, mas assim, isso me angustia, eu trabalho com isso, e eu efetivamente não tenho clareza de como é que a gente tem que proceder. Na fala do Caran, o Caran destacou muito bem isso, da gente mesmo fortalecer os nossos valores e princípios. Talvez seja o início da gente ser um modelo para alguém, para um outro tipo de procedimento. Mas eu gostaria de ouvir os companheiros, porque isso é uma coisa que me angustia muito, diariamente. Cristina, eu vou... Cristina, eu gostaria de ouvir outros falarem também, mas eu só vou fazer uma observação. Você é uma especialista, né, e também não tem essa resposta, então muito menos eu teria, né? Não seria ousado da minha parte que ele te dar uma resposta, né? E claro, essa questão de princípios, valores são fundamentais numa sociedade. Agora, há muito tempo eu bato numa tecla que é assim, né? Nossa sociedade, que vale para qualquer uma, ela tem inúmeras mazelas, várias mazelas. Nenhuma delas será solucionada sem antes nós solucionarmos a mazela da justiça. Porque enquanto nós não resolvermos essa, né, nós não conseguimos combater, né, as outras. E eu não vejo, assim, por enquanto, perspectivas de médio e curto prazo que essa seja resolvida. Enquanto não acontecer, né, o que está errado ser tratado de maneira, né, correta, nós não vamos conseguir resolver nada. Então, eu acho que um passo é esse, não que isso vai resolver, mas enquanto esse alicerce não tiver feito, nenhuma coluna se constrói sobre o terreno. Eu gostaria de ouvir a opinião de outros, né? A governadora Mariane está perguntando para o Cleudo até quanto essa parcela da população desfavorecida quer melhorar. Até quanto ela quer conquistar algo? Olha, essa pergunta, para responder de forma genérica, como que a gente pode saber o que é que essa população, até que ponto ela quer melhorar, né? Talvez se você perguntar isso individualmente, nem eles vão saber dizer individualmente, mesmo individualmente, né? Eu convivi com isso no hospital, por exemplo, com um portador de hanseníase, né? E alguns diziam assim: eu sou muito mais feliz aqui do que lá fora. Já tinham uma oportunidade de voltar a se integrar na sociedade e preferiam voltar para o hospital.
Por quê? E eu levei um bom tempo para descobrir isso. E foi através da leitura de um livro de um psiquiatra que eu entendi o que as pessoas querem. Eu vou pedir a liberdade de dar uma olhadinha aqui, porque eu estava até relembrando esses pensamentos. Ser respeitadas, ouvidas e sentir que estão no centro da atenção daqueles que têm algum poder sobre eles. Quando eu parei no Farol essa semana para vindo de viagem, o senhor veio oferecer umas balas para mim, eu não tinha dinheiro para comprar, eu apenas disse para ele assim, o que eu posso oferecer para o senhor é uma palavra, que Deus o abençoe. Ele virou para mim e falou assim, as coisas vão melhorar, porque agora o Lula vai ser o presidente. Veja você, que coisa tão despropositada, não é mesmo? Mas essa pessoa precisa ser ouvida. É o que ela pensa. Então, ser respeitado. Um dia, numa conversa com o Paulo Moura, ele falou para mim uma coisa que... Falou assim que ele estava na rua e aí uma pessoa pediu um dinheiro para ele ou alguma coisa. Não sei se foi bem assim, viu, Paulo? Mas foi assim que eu agi também a partir do que conversei com você. E as pessoas que vêm pedir um dinheiro para mim, eu não tenho dinheiro, eu apenas dou atenção para ele. Eu tenho feito isso. As pessoas querem ser ouvidas, elas precisam ser respeitadas, e elas precisam estar no centro da nossa atenção. Nem que seja por 10 segundos. Eu acho que é isso que as pessoas querem, viu, Mariana? É assim que eu entendo, né? E, agora, é difícil, essas palavras não são minhas, é difícil eliminar, pela lógica, uma ideia que não foi estabelecida pela lógica. E essas pessoas, elas acham que a gente foi mais favorecido do que elas. É uma coisa ilógica. Eu fui um jovem que tive que estudar escola pública também, passei por dificuldades financeiras, como milhares de jovens, não estou me colocando aqui, mas o que eu fiz diferente de muitas pessoas que lá, e naquele tempo lá da minha infância? Então, o que as pessoas precisam é ser ouvidas, elas precisam ser respeitadas. E quando a gente faz isso, essas pessoas melhoram sua autoestima, que é aquele ponto que eu tinha falado inicialmente, né? A baixa autoestima, a consciência que a pessoa tem dela mesma é tão ruim que só o fato dela não ser ouvida coloca ela mais para baixo ainda. Então, ninguém consegue eliminar um raciocínio com argumentação lógica, uma ideia de uma pessoa que não tem um raciocínio lógico. Ela estabeleceu uma ideia a nosso respeito, a respeito do governo, por exemplo, de que o Lula vai resolver os problemas dele, ou que quem quer que seja vai resolver o problema dele, quando, na verdade, ele precisa ser ouvido, precisa ser educado, precisa ser instruído, que a liberdade e a civilidade tem que partir dele também. Agora, se nós não tratarmos essas pessoas com civilidade, como que nós vamos resgatar algumas dessas pessoas? Você não precisa resgatar todo mundo, afinal de contas, não é isso. Você não pode sair pela rua, a pessoa está com uma pedra, você ir lá falar para ele não conversar, não. Se a pessoa tiver um revólver e vier te assaltar, melhor você entregar o que você tem que entregar. Agora, o problema é que nós estamos numa situação muito caótica aqui, tá? Muito obrigado. Acho que eu já me alonguei um pouco, mas essas são minhas ideias. Está fechado o seu microfone, Rubens. Acho que o Olivar também gostaria de falar, mas está fechado também esse telefone, Olivar.
Agora está aberto. Abri. Ainda dá tempo, não sei se dá tempo de ainda fazer algum comentário? Dá tempo, sim. Eu ouvi isso tudo que você falou, que vocês falaram, que você falou principalmente, que o Caran falou, que a Isis falou. A gente pode assinar embaixo, né, o Cleudo. Mas eu vou levantar uma questãozinha bem simplesinha aqui. Você falou várias vezes, né, que a respeito de tutela e o quanto que o Estado quer tutelar ou o quanto a gente do povo quer ser tutelado. Eu acho que no Brasil há uma parcela imensa da população que quer ser tutelada, né? E acho que o governo de modo geral, quando eu falo governo, eu falo executivo, legislativo, judiciário, né? Que quer tutelar. E eu vou pegar um exemplozinho da eleição agora, não um exemplo político, mas um exemplo de campanha eleitoral. Nós vimos aqui no WhatsApp, apareceu várias vezes, uma senhora cujo carro Volkswagen estava todo embandeirado e a justiça mandou que ela tirasse aqueles adesivos do carro, que os adesivos cobriam todo o carro. Isso aconteceu, parece que em 2 lugares, um aqui em Campo Mourão e o outro parece que em Minas, né? E surgiu aí, pareceu. E houve, assim, uma revolta, né? Porque foi eliminado, né? Foi que mandaram tirar aquela propaganda eleitoral. Eu vou fazer um comentário a respeito dessa propaganda. Primeiro, o juiz que mandou tirar estava certo, certinho. Por quê? Porque há uma lei que diz que não pode. Só isso. Há uma lei que diz que não pode fazer esse tipo de propaganda. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte: por que existe essa lei? Né? Eu trabalho muito com o direito eleitoral e sou um crítico das restrições que existem a respeito de propaganda eleitoral, porque toda vez que existe uma restrição muito grande a respeito de propaganda eleitoral, o que existe é uma proibição da expressão de pensamento, né? Então, sou um grande crítico disso. Mas a lei é bastante restritiva. E tem mais. A academia eleitoral, de modo geral, é favorável a essa lei, né? As discussões que a gente vê na academia eleitoral, né? No ambiente acadêmico eleitoral, é a favor dessas leis, a favor dessas restrições, né? Ou seja, a favor da tutela do Estado em relação àquilo que eu posso fazer. No caso, nesses 2 casos que eu dei exemplo, né, os casos são iguais, né? De gente que adesivou o carro inteiro. Eram carros particulares, né? De pessoas particulares que queriam expressar a sua preferência. Podiam? Não podiam. E por que não podiam? Porque existe uma lei que diz que não pode. E quem fez essa lei? Claro, o legislativo, o governo em si, né? O Estado em si, dizendo como é que eu tenho que pensar em termos de propaganda eleitoral. Né? Ou seja, o Estado fazendo a sua tutela e muita gente aceitando essa tutela. Só esse comentário. Bom, eu sou muito crítico de qualquer tutela. Então, qualquer comentário que eu fizer vai ser nesse sentido. Não, eu também sou, né? Por isso que... Mas há quem aceite essa tutela. Esse que eu acho que é um dos grandes problemas, né? Como aquele senhor do Cleudo que falou assim, não, agora vai tudo melhorar, né? Eu queria fazer uma observação. Uma coisa é a tutela quando ela não tem razão de ser, ela não é embasada, né? Ela toma outras características. Mas, quando você tem um processo, nesse caso um processo eleitoral, mas existem tantos outros, onde a história veio mostrando exageros, e daí os direitos de algumas pessoas, ou da grande maioria das pessoas, foram simplesmente deixados de lado,
Por que não podia adesivar um carro inteiro? Porque a lei, ela vinha lá de trás. Vocês lembram como é que eram as campanhas uns anos atrás? Com outdoors, com... gente, eu, Matando Menino, saía de madrugada adesivando poste, né? Colando. A cidade virava um lixo, literalmente, em função de uma campanha eleitoral ou de outras coisas que aconteceram. E as leis vieram, e aí eu não considero tutela, eu considero até um cuidado do Estado, porque, na medida que os anos foram passando, a própria população começou a achar aquilo irresponsável e, principalmente, agressivo. Qualquer pessoa que participou de campanhas aí há 20 ou 30 anos atrás lembra como é que ficava a cidade depois de uma campanha eleitoral, né? Os exageros que obrigaram o Congresso, afinal, quem cuidou disso, que existisse um limite. Então, nesse caso específico, eu não considero uma agressão e nenhuma tutela. Porque se você não pode colocar um outdoor, se eu não posso colar cartaz num poste como eu fazia, né? Com a cola nojenta que a gente usava, eu não posso adesivar meu carro, é a mesma coisa. A questão visual é a mesma, né? A poluição visual é a mesma. Por mais que esteja bonito para quem alguns vão gostar, outros não. Até uns anos atrás existia aqueles cavaletes, lembra que existia na cidade inteira, que ele infernizava, ocupava espaço, prejudicava a visão, e aquilo foi proibido. E da mesma forma que uns anos atrás era permitido, eu vivi muito tempo em cima disso, brindes, né? O candidato podia dar brindes. Para quem não sabe, o meu pai comprou talvez o primeiro carro dele fazendo a vassourinha do Jânio, lá nos anos 60. Então fizeram milhares de distintivos daquilo e era distribuído. Isso mostrava ali um poder econômico do candidato. Afinal, não vou entrar nesse detalhe, mas o fato é que as coisas vieram evoluindo ao longo do tempo para o bem da maioria, para o bem geral. Nesse caso, da poluição visual, é a minha opinião. Acho que o Jorge já está com a mãozinha levantada. Tudo bom? Não, para fazer um pequeno comentário também, que agora há pouco, por coincidência, nos grupos do WhatsApp, nem me lembro se foi daqui ou da Colômbia, porque era um mexicano, inclusive engraxado, e falando muito bem. Ele dizia que tinha uma filha que nasceu com problemas congênitos, e aí ia na fisioterapia repetidamente e assistia umas palestras. Então é uma declaração um pouco chocante, mas quando você reflete, vê que tem realmente muita verdade. Aí ele disse, perguntaram para Einstein se ele creia em Deus. E ele falou, eu não creio em Deus. Como eu não creio em Deus? Não, eu penso em Deus. Então, ele pôs assim, a seguinte razão. Os países subdesenvolvidos, eles creem, eles acreditam, eles têm fé, só que eles esperam o quê? Receber. Os países desenvolvidos, eles pensam, eles planejam e eles agem. Então, talvez muito dessa crença nossa, por exemplo, toda essa Latinoamérica, que ficamos esperando receber, né? Enquanto a gente tem que realmente pensar, planejar e agir. Talvez essa é uma grande diferença de por que, até explicando essa autoestima baixa, enfim, por que as coisas não acontecem, por que fazemos muitas ações, mas parece que ficamos na mesma. Então, talvez isso é algo a pensar. Nós temos que pensar mais, planejar e agir, do que ficar esperando que essa tutela ali, que é o que eles querem. A maioria querem receber. Eles estão esperando um Estado que eles dê, né? Não estamos ensinando eles a pensar. Enfim, eu só queria fazer essa reflexão. Ô Jorge, acho que essa sua ideia pode ser resumida numa frase. A fé sem ação é morta. A fé sem obra é morta. É uma obra pessoal, um projeto pessoal, etc. E esse realmente é um grande erro. É um grande erro da nossa cultura, né? Da cultura... Se quiser remédio. Acho que sim. Eu não levantei a mão, mas agora eu gostaria só de falar 1 minuto ou 2. Eu sou da comunicação e vivi a fase
de 64 para cá. Eu tinha apenas 20 anos, não tinha nem título eleitoral e, na verdade, entramos num sistema, uns diziam que é revolução e outros que era uma ditadura, né, um golpe militar. E esses dias, alguém perguntou para Leda Nagli, acho que foi na Jovem Pan, Leda, você começou no jornalismo, na comunicação, quando? Ela disse, em 73, na Globo, depois eu passei até a outros programas, e eu digo que eu vivi o final, digamos, do golpe militar, e havia as restrições, e várias restrições, vários companheiros que tinham sido presos ou censurados, ou jornais estavam sendo censurados. Mas daquela fase militar para esta fase, daí a pessoa perguntou qual é a diferença, é a semelhança ou não daquele período e o período de agora. E ela disse, atualmente é mais censurado, nós somos, o cidadão é mais privado das suas opiniões do que naquele tempo. Porque naquele tempo, tudo bem, nós éramos, quantos? 70 milhões de habitantes, 50 milhões de habitantes, digamos, na década de 60, e hoje, com a evolução dos tempos, as tecnologias e tal, as comunicações foram realmente meteoricamente avançadas, então, meios de comunicação foram fortes. Agora, a liberdade de expressão naquele tempo, ela era... não havia tanta liberdade para quem mexia com quem? Com política, com ideologias, evidentemente, até livros comunistas eram buscados nas casas, denunciadas que a pessoa seria adepta comunista. Então, havia bastante restrição no momento. A única restrição que eu recebi na minha vida não foi por escrever, porque eu não trabalhava com um lado político ideológico no jornal. Eu fazia Povo reclamava do prefeito para a questão de aumentar a leitura de jornal. Fui ameaçado por algum prefeito que, no momento que eu me encontrasse, diga lá para o polaco que quando eu encontrar ele, eu sou faixa preta e vou bater nele. Aí eu disse, bom, vai ser a primeira vez, em pleno regime militar, que o jornalista, digamos assim, não comprometido vai apanhar, né? Enfim, só queria dizer o seguinte, que, no fundo, nós temos um problema muito grande. A gente... grande da questão. A liberdade de expressão é inata. E se está na nossa Carta Magna, óbvio que tem que ser cumprido. Agora, nós estamos num regime, hoje nós estamos num regime bastante instável. Instável do poder, quer dizer, prevalência de um poder sobre o outro, prendendo ou censurando deputados, cortando os seus direitos. Daqui a pouco, evidentemente, isso aqui, se continuar assim, se não tiver uma solução apaziguadora, se o Congresso responsável pela lei, pela formação da lei, Olivar, as leis são criadas em nosso nome, porque o povo ele continua sendo o dono da nação, só que ele é enganado pelos seus próprios representantes. Então, se criam leis e nós temos que cumprir. Então, eu só quero dizer o seguinte, que não tem jeito se nós não equilibrarmos os poderes, se não houver a harmonização deste poder. Nós estaremos em crise muito grande, muito grande. Aí eu digo assim, eu também fui punido uma vez também no regime militar, sem ter culpa. Eu tinha saído do jornal Última Hora, que tinha sido fechado e declaradamente todo mundo dizia que tinha que fechar um jornal comunista. Eu não tinha nem carteira de eleitor, mas eu fui fichado no DOPS,
como sendo um jornalista de um jornal comum, de esquerda. Aí, quando eu fui querer viajar para o exterior, numa lua de mel, eu tive que pegar o Lício Blay Vieira, muitos daqui conheceram o Lício Blay Vieira, para ele interceder para me liberar, que eu pudesse viajar para a minha lua de mel lá para o Uruguai e Argentina. Então, a única censura que eu tive é que fui taxado de comunista, no caso, no DOP. Mas eu desejo ardentemente que a nossa liberdade não seja mais tolhida, como está sendo tolhida. Como comunicador, é desolador sentir que nós, daqui a pouco, vamos ser punidos, presos ou multados por emitirmos a nossa opinião. E, olha, eu não sei, o conhecimento é a solução. E se a gente pudesse ampliar o conhecimento para toda a população, é uma coisa praticamente impossível, 230 milhões, ou 215, ou 220 milhões, impossível nós chegarmos a um conhecimento e atingirmos realmente, através do conhecimento, nós podemos ter civilidade e a tal liberdade que é essencial para a nossa vida. E o mundo todo, ele está na lei de Gerson, né? Na verdade, todos querem levar vantagem. Ele nem foi filósofo, não foi nada, foi só um propagandista e foi um jogador de futebol. Mas diz assim, temos que levar vantagem, certo? É o que é. Tem som agora, Paulo Muro? Tem som. Tem? Bom, nosso horário está no final. Cada um tem uma opinião. Mas, em síntese, a liberdade de pensamento é que pode celebrar a civilidade. E só existe a ABROL, porque há 90 anos aqui no Paraná existe Rotary. E nós aqui estamos para cultuar a memória dos vultos que ajudaram a fazer essa história de 90 anos. E os serviços prestados em todo o Estado, em síntese, significam que houve compreensão, tolerância para a existência da paz. É o que a ABROL, no meu entendimento, quer. Vamos discutir e vamos chegar a conclusões. Algumas talvez possam ser utópicas, mas se existe liberdade de pensamento, por outro lado, a ABROL tem que estar pronta e à ordem para ajudar a combater a ignorância. Não vamos a lugar nenhum com o estado de ignorância que pode existir. Quando os judeus eram escravos da Babilônia, um jovem judeu perguntou a um dos patriarcas por que os mais velhos ficavam quietos quando os donos do poder os obrigavam a trabalhar em excesso. E o velho pai respondeu: tenha o espírito da segunda milha. A primeira você faz por obrigação, que é seu dever trabalhar como escravo. Agora, cumpra a segunda milha com um sorriso no rosto, que você vai deixar muito mais preocupado os chefes. De maneira que eu penso que nós temos que fomentar a liberdade de pensamento. Acho que hoje, Paulo Muro, Caran,
Isis, Surek, Cleudo, Jorge, enfim, o Ney, todos os que estiveram aqui. A Abraão atingiu o seu objetivo. E no próximo ano, lá por março, nós vamos ter uma outra palestra, e no meio do ano já está programada uma outra, e eu estou com o coração cheio de alegria por ouvir pela primeira vez a acadêmica Cristina, que tem um pensamento tão puro e tão distinto, e em poucas palavras ela consegue nos dar uma mensagem tão valiosa e que valeu a pena ter participado aqui só de ouvir a Cristina. E obrigado a todos e que possam continuar fazendo a felicidade dos outros. E para terminar, semana passada, nós enterramos um garoto de 13 anos, filho de um amigo nosso, que se suicidou. Como é triste, nós pensarmos que um jovem de família bem de vida, um jovem que praticava esporte, mas que no fundo de sua cabeça existia aquela morbidez pelo suicídio. É uma coisa que nós devemos pensar também. Como devemos pensar na subserviência falada pelo Paulo Muro, a subserviência e o empoderamento. De maneira, eu agradeço a presença de todos e desejo que vocês voltem para os seus lares, ou os seus lares, façam a felicidade daqueles que estejam próximos de vocês. E não se esqueçam, o Rotary precisa de cada um que sirva para transformar vidas. Obrigado.